Boa noite a todas e todos aqui presentes, ao público que nos assiste e aos servidores dessa casa que estão aqui. Saudar em especial o pessoal da TV Câmara, as nossas intérpretes de Libras que estão aqui presentes. Pessoal, hoje é o dia do lançamento da nossa Frente Parlamentar de Combate ao IST/AIDS aqui na nossa cidade, uma pauta que é de extrema importância, e eu gostaria de agradecer em especial ao Rodrigo, que está aqui presente, que está à frente do Fórum das ONGs do Estado de São Paulo. O Rodrigo tem feito essa mobilização não só aqui dentro do nosso município, mas tem feito essa iniciativa de estimular a fundação de frentes e de dar apoio às entidades que fazem o combate ao HIV na ponta sempre. Então, Rodrigo, gostaria de te agradecer muito, deixar esse registro público aqui do agradecimento, porque eu tenho certeza que não seria possível a gente estar aqui hoje, ter aprovado essa frente, se não fosse pelo seu esforço e trabalho. E aí, por isso, gostaria de chamar você, Rodrigo Pinheiro, para compor aqui a mesa. Agora, para compor aqui a mesa junto com a gente, gostaria também de chamar o Arthur Kalimann, que é médico sanitarista, diretor substituto do DAT e coordenador geral HIV/AIDS da SVSA do Mato Grosso do Sul. Ministério da Saúde. Mas foi irmão do Mato Grosso do Sul. A gente está zoando, mas a minha mãe é nascida no Mato Grosso do Sul, sabia? Também gostaria de chamar a Larissa Brito, que está aqui representando a ONG Vitória Régia, que tem uma atuação histórica aqui dentro da nossa cidade. Larissa, é um grande prazer ter aqui você hoje. E não só admiro sua atuação dentro da ONG, mas enquanto advogada também, minha colega de profissão. Agora eu gostaria de chamar também a Karen Morejon, que é médica infectologista da Unidade Especial de Terapia de Doenças Infecciosas do HC. Karen, seja muito bem-vinda. Não, vai dar certo, porque não veio. Ah, tá faltando uma. Espera aí que eu vou providenciar mais uma cadeira. Tem uma aqui. E para completar a nossa mesa, gostaria de chamar o Jean Carlos de Oliveira Dantas, que é psicólogo, especialista em saúde pública e tem mestrado em saúde coletiva. Ele também é gerente da Gerência de Planejamento do Centro de Referência de Treinamento da ST/AIDS e também está na Coordenação Estadual de ST/AIDS, da Secretaria do Estado da Saúde do Estado de São Paulo. Ele é membro também do Comitê de Ética e Pesquisa com os Seres Humanos do CRT da ST/AIDS. Muito obrigada. Pessoal, eu gostaria de convidar todo mundo que ficou ali na plateia para ocupar essas mesas. Dizer para vocês que, por mais que a gente tenha cercadinho, essa Câmara Municipal é nossa e a gente pode e deve ocupar esses espaços. Então, podem vir aqui e sentar-se nessas mesas aqui no plenário. Sem mais delongas, gostaria de, primeiro, chamar para fazer uso da palavra o Rodrigo. Bom, boa noite a todas as pessoas. Agradecer primeiramente à vereadora Duda Hidalgo por ter aceitado essa proposta, esse desafio de a gente retomar uma frente parlamentar de enfrentamento às IST, HIV/AIDS aqui no município de Ribeirão Preto. Nós já tivemos no passado um pouco longo,
E a gente veio com essa proposta dentro do FOAESP de conversar com as organizações não governamentais nas suas bases, estar formando frentes parlamentares municipais, que é onde as políticas públicas realmente de saúde acontecem. E especialmente eu sou de Ribeirão Preto também, né, onde eu comecei a minha história no ativismo, então nada de conversar junto com as ONGs daqui de Ribeirão Preto, são associadas ao FOAESP, ao Vitória Régia e ao Arco-Íris, e conversando com a vereadora aqui, a gente formar essa frente parlamentar. É um desafio, viu, vereadora, porque como que a gente vai fazer essa frente parlamentar e fazer essa articulação junto no município de Ribeirão Preto, junto com a gestão, né? Que a gestão nem apareceu aqui, né, no lançamento da frente. A gente sabe que foi convidada, eu conversei com a coordenadora daqui também, ela falou que tinha respondido o e-mail, então acho que já é um processo de uma visualização de como que a gente vai estar atuando e trabalhando nessa articulação, que a gente acha que é muito importante. E ver uma dificuldade, acho que de parceria, né? Ninguém vai fazer um enfrentamento, ninguém quer ser o inimigo, e é uma dificuldade, a gente tem conversado, o Jean está aqui de prova nisso, uma dificuldade do movimento social dentro do interior do Estado de São Paulo de ter uma articulação junto com as gestões locais. Porque muitas das vezes eles encaram como inimigos, né? Não entendem que você é um parceiro em relação a para você poder ter uma resposta no enfrentamento da AIDS local. Eu tinha outras coisas, mas como que a gestão não veio, então acho que é uma das questões que a gente vai ter que trabalhar e tentar sensibilizar, mostrar que a gente está numa parceria de querer mostrar a melhora da resposta no município de Ribeirão Preto. Muito obrigada, Rodrigo. Acho que é uma infelicidade que a gente não tenha tido a participação da gestão hoje, mas eu acho que a gente precisa, assim como você colocou, construir essa ponte para que a gente possa avançar. Eu estava dando uma olhada em alguns dados que foram disponibilizados pelo Ministério da Saúde, e a gente, naquele primeiro papo que a gente teve lá na Vitória Régia, que estava eu, você, a Larissa, a Regina, a gente tinha conversado sobre alguns pontos que a gente precisa avançar. E, infelizmente, sem a ajuda da gestão municipal, a gente não vai conseguir fazer isso. Então, a gente precisa fazer com que essa ponte não só exista, mas com que a gente consiga ter avanços mesmo, tanto quando a gente fala da cobertura, acompanhamento, quanto da implementação de novas políticas dentro da nossa cidade. Então, acho que você tem toda a razão em colocar isso e know-how de também como a gente pode fazer para tentar estabelecer isso, trazendo experiências de outros lugares. Então, muito, muito, muito obrigada pela sua presença aqui. Agora, gostaria de passar para fazer uso da palavra o Arthur, representante do Ministério da Saúde. Obrigado, Duda. É um prazer grande estar aqui. Eu estava conversando mais cedo. Eu estou há 1 ano e meio trabalhando no Ministério da Saúde e, apesar de ser nascido e criado no Rio de Janeiro, ser carioca, a minha vida profissional toda foi aqui em São Paulo, trabalhando lá no Centro de Referência e Treinamento, junto com o Jean, que está aqui na coordenação estadual. Então, assim, a minha vida profissional foi toda feita em São Paulo, no Estado de São Paulo, na Secretaria Estadual, na coordenação estadual. E, assim, eu vou pular desde quando, para não entregar a idade, mas Ribeirão Preto tem um papel fundamental e muito importante na história da resposta à AIDS aqui no estado de São Paulo, né? É uma das grandes cidades do estado, onde a epidemia chegou de forma muito forte no final da década começo da década de 80 e final da década de 90, enfim, desde o começo da epidemia, a cidade, a capital, Santos, o litoral, Ribeirão, Rio Preto, Campinas, foram as cidades do interior onde a gente teve um impacto maior e também uma resposta bastante potente, né? Que de alguma maneira se mantém até hoje. Quer dizer, Ribeirão tem indicadores bons de queda de mortalidade, a relação de pessoas em PrEP por pessoas vivendo com HIV está 6:1, quer dizer, essa é uma coisa que a gente criou, que é um indicador de se a prevenção está funcionando ou não e o impacto na redução de novos casos de infecção, que é o número de pessoas em PrEP
sobre o número de pessoas vivendo com HIV que chegam e são identificadas naquele lugar. E o que a gente viu é onde você tem 3:1 ou mais, ou seja, 3 pessoas em PrEP para uma pessoa vivendo com HIV que você descobriu recentemente, é um indicador de que a prevenção está funcionando. Na verdade, é um indicador do que diz prevenir é melhor do que remediar, porque a gente está conseguindo fazer mais prevenção do que tratar, e nesses lugares a gente tem uma queda do número de novas infecções por HIV, né? E Ribeirão Preto tá nesse patamar de 6:1, que é um patamar bom. Eu concordo, assim, está aqui a gestão federal, está aqui a gestão estadual, e seria muito bom que a gestão municipal também tivesse aqui, porque a gente trabalha em parceria, e nesse sentido eu só quero me somar aqui ao que o Rodrigo falou, que a Duda falou, quer dizer, que a gente está à disposição para trabalhar junto, e em parceria muito com o Estado, né, o Estado de São Paulo, né, e o Jean está aqui, vai poder falar em relação ao trabalho que a coordenação estadual faz. Tem um trabalho muito ativo junto aos municípios, junto às regiões, e em parceria com o Estado a gente está aqui para parabenizar a iniciativa. É sempre muito bom quando, principalmente em qualquer cidade, mas numa cidade com a representatividade e a importância de Ribeirão Preto, quando a Câmara dos Vereadores cria uma frente parlamentar, se engaja ativamente, né, na luta contra a AIDS naquele município. E é claro que isso é um trabalho feito em parceria com o Poder Executivo, né? E nesse sentido, reforçar que, enquanto gestão federal, a gente está junto aqui, junto com o Estado, junto com o município, apoiando as iniciativas que o município vem a fazer e que está fazendo, através da coordenação estadual e junto com a coordenação estadual. É um prazer muito grande estar aqui. Eu gosto muito de poder voltar em São Paulo, porque é um lugar, o Estado, né, e as cidades, eu já vim muitas vezes a Ribeirão, nesse período que eu morei em São Paulo e trabalhava na coordenação estadual, e é sempre muito bom poder voltar aqui, né, e poder estar junto com o pessoal aqui de Ribeirão. E eu espero que essa frente, eu tenho certeza, ela vai ajudar a melhorar ainda mais a resposta, né, e trabalhar junto com o movimento social e com a gestão municipal, no sentido de amplificar e manter e melhorar, porque sempre tem lugar para melhora, né? Sempre tem espaço para melhorar a resposta aqui do município de Ribeirão Preto em relação a HIV/AIDS. Muito obrigado, Duda, pela possibilidade de estar aqui, e ao Rodrigo também. Rever a Karen, que é uma companheira antiga de muito tempo, Jean, e eu conheci muito, muito a sua mãe, viu, Larissa? Sempre trabalhei muito com a Regina, o que também entrega a idade, né? E você é parecida com ela. Quando você chegou, eu olhei e falei, meu Deus, é a cara da Regina. Muito bom estar aqui com você também. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. E você mande um beijo para o Padilha lá no Ministério da Saúde. Com certeza. Mas, de verdade, o prazer é todo nosso em ter você aqui dentro do município de Ribeirão Preto. É muito importante para a gente conseguir fazer essa articulação com os outros entes. E dizer que a gente tem aqui uma gerente, né, de um CRT daqui da nossa cidade, então uma representação também da saúde municipal que acaba de chegar. Seja muito, muito bem-vinda. Só repetindo aqui, só para ficar o registro, de que ela disse que ela não poderia ter chego antes porque ela tinha um compromisso médico na fisioterapia, e também a Mônica não pôde estar aqui presente também em virtude de uma doença. Então, melhoras para a Mônica, tomara que ela melhore logo e possa ajudar a gente aqui também dentro da frente. Seja muito bem-vinda aqui, e dizer que, assim, igual o Rodrigo falou na fala inicial dele, muito, muito, muito importante a presença da saúde municipal dentro desse espaço. Infelizmente, não foi por unanimidade que a gente aprovou a criação dessa frente parlamentar, e a gente tem muito que fazer, principalmente no quesito da conscientização.
mas é de extrema importância a gente poder estar aqui hoje com essa frente fundada aqui dentro da nossa cidade e espero que a gente consiga produzir muita coisa dentro desse espaço. Agora, eu gostaria de passar a palavra para a Larissa Brito. Boa noite, gente. Agradecer a Duda aí por esse espaço. Eu fico muito honrada por dividir essa mesa por pessoas aí que estão nesse trabalho há muito tempo, junto com a minha mãe, né? Eu só estou à frente hoje, inclusive por causa dela, né? Que também me sensibilizou para esse trabalho muito importante. E eu acho que o meu trabalho hoje também é isso, sensibilizar as pessoas para essas pautas, né? Que eu acho que é uma das nossas maiores dificuldades. Então, eu tenho um carinho enorme. Ela chegou aí agora, pela Vitória. Se estivesse falando mal, eu ia pegar. Um carinho enorme pela Vitória Regia, que me faz olhar para um grupo, né? A gente trabalha ali com as mulheres profissionais do sexo, mas quando a gente fala de STH/HIV, a gente sabe que não é somente esses grupos, não são somente os grupos chaves, quem diz. Então, eu acho que em Ribeirão Preto, inclusive, a nossa dificuldade é ampliar esse diálogo para as pessoas. Né? A gente também somos advogadas, dentro da advocacia as pessoas também não têm consciência dessa disponibilidade das coisas do SUS, e é muito importante e grave isso. Né? Você ter colegas que não sabem que tem um autoteste, não sabem que é PrEP, PEP, sabe? Pessoas assim, estudadas, né, que têm acesso à informação, então acho que a gente tem muito a avançar, então a frente vai ser muito importante para a gente cobrar o que a gente já tem, andamento, as políticas públicas, mas também a gente ampliar sobre essa temática para as pessoas de uma forma geral, para que chegue de uma forma efetiva e as pessoas acessem, né? Que isso que eu vejo no meu dia a dia, ali tanto na Vitória Regia e outros lugares que a gente circula, que às vezes a informação, mesmo que estejam aí, as pessoas não acessam, até mesmo por não ter dado a devida importância, né? Achar que é só para um grupo específico, achar que isso não vai acontecer comigo. Então, acho que é um passo importante, vai ser um desafio, que eu acho que aqui, inclusive, além da saúde, deveria estar a educação, deveria estar a assistência, que é o que corre junto, né? Pensando também na atuação hoje, pensando nas organizações da sociedade civil, é o que a gente atua. Então, se a gente conseguir cada vez mais trazer esses públicos, eu acho que a gente realmente vai conseguir atingir de uma forma efetiva. Mas aqui é um avanço, né? É um ganho muito grande. Fico muito feliz de participar disso. E espero também que as pessoas tenham essa consciência dessa importância, dessa frente, e o que a gente pode fazer a partir disso. Então, obrigada aí pelo espaço, por proporcionar isso. Aos meninos também que vieram aí, né, se deslocaram também para fazer parte desse momento, mesmo que não teve uma adesão de público, isso também está gravado, que a gente também consiga dissipar também, né, esse diálogo para além do dia aqui. E eu me coloco à disposição aí para fortalecer cada vez mais o movimento. É isso, boa noite, gente. Muitíssimo obrigada, viu, Larissa? E o que você falou é muito importante, essa atuação intersetorial, ela é fundamental. A educação, por exemplo, para atingir o público jovem é fundamental. Agradeço muito pela sua presença aqui, pela atuação tanto sua quanto da Regina, já de anos aqui dentro da nossa cidade. Agora é chamar para fazer uso da palavra Jean Carlos de Oliveira Dantas. Pronto, tá ouvindo? Ó, que maravilha. Boa noite a todos, a todas. Gente, eu estou cheio de botão aqui, estou com vontade de apertar, mas não posso, né? Não vou ligar tudo quanto é canto. É muito bom estar aqui. Acho que, como o Arthur falou, Ribeirão Preto é uma cidade que foi uma das cidades que escreveram a resposta ao HIV/AIDS nesse país. Aqui, junto com o município, historicamente, junto com os departamentos regionais de saúde, que é o DRS, o GVE também, que representa o Estado aqui, Ribeirão Preto teve essa força e já teve uma frente parlamentar, né? E é importante ter uma frente parlamentar, ter o legislativo atuando nessa resposta, porque, por exemplo, a lei que garante o acesso universal ao medicamento de 97 foi criada na Câmara de Deputados, né? Em resposta muito à pressão do movimento social, em especial aí tem uma grande mulher, Canair Brito, que estava transitando pelo mundo e percebeu que em outros países os medicamentos já estavam chegando via governo. Então, por que não aqui no país? E a lei, é evidente que o SUS garante o tratamento universal, mas a lei que deu um respaldo, ele nasce numa Assembleia Legislativa. E eu acho que o movimento social nos últimos anos, ele evoluiu muito na Casa de Leis, né, Rodrigo? Eu acho que isso é um pouco o retrato da gestão, eu sempre trago isso, a gestão do Rodrigo à frente do Fórum das ONGs do Estado de São Paulo,
que eu acho que é essa entrada do movimento dentro do poder legislativo. Né? Isso é interessante, é muito importante. A Araceles e a equipe também, manda um abraço para a Mônica. A Mônica também é uma grande representante da gestão aqui, trabalhou muito tempo à frente do Estado, depois passou ao município, né? O trabalho que é realizado aqui, a importância também das pautas da saúde virem para a frente parlamentar, porque eu acho que aí, no caso, o judiciário, o legislativo, ele dá um respaldo. Né? E Ribeirão Preto também, ela é um município polo. Né? Então, muitas pautas que viram para cá, apesar de ser uma frente parlamentar do município, ele também vai dar um respaldo a necessidades, vai fortalecer a região. Aqui a gente está com a nossa colega, que é do Hospital das Clínicas, né? Que absorve não só a cidade, mas toda a região. Né? E pautas importantes. Né? Hoje, o Brasil está participando, num momento, de um processo para receber uma certificação da eliminação da transmissão vertical do HIV. Né? A transmissão vertical do HIV, a transmissão de uma mãe para o filho no período gestacional. Okay? E a gente está conseguindo. E conseguiu pelo conjunto do trabalho que é realizado em todo o país. Pela sociedade civil, pela gestão. Aqui, por exemplo, hoje aqui a gente está com o SUS aqui. Não é isso? Instância federal, estadual, municipal e a sociedade. Não é isso? E se a gente conseguir que essa mesa, esse grupo que está aqui realmente consiga fortalecer essa frente parlamentar, quem vai ganhar é a vida. Eu falo para os meus colegas, eu acho que a gente está com 40 anos que a AIDS chegou no país. Qual o maior resultado? Que eu acho que qual a maior vitória que todo mundo aqui tem? É a gente ter pessoas hoje com HIV e AIDS vivendo. Para mim, isso é a grande vitória. Né, Rodrigo? Eu acho que sim. A luta, já teve momentos que teve gente que teve que se jogar na Paulista, pintar de vermelho, né, Regina? Para garantir que todos estivessem vivos. Então, acho que a grande vitória do município, dos profissionais de saúde, de quem trabalha na gestão, de quem trabalha no legislativo, foi garantir que hoje a gente ter pessoas que vivem com HIV. Há 40 anos, você ter crianças que nascem HIV. Isso é a grande vitória. Acho que a maior vitória que nós temos é ter pessoas vivas. Isso é a grande vitória. Isso foi graças a todas as pessoas. E várias dessas pessoas estão aqui ou representadas aqui, viu, Duda? Isso é muito importante. E a gente não pode deixar que essa luta se esmoreça, né? Porque a gente está vivendo um momento onde o direito à vida muitas vezes é questionado. Quem pode e quem não pode. A gente não pode isso. O Brasil ele já deu uma resposta, a gente sabe o que fazer. Tá? E obrigado pelo trabalho, e bom trabalho a todos e a todas. A gente está junto, sempre, né? E das próximas vezes a gente pode estar aqui numa discussão mais aprofundada sobre algum tema. Obrigado, gente. E agora, sem mais delongas, gostaria de passar a palavra para Karen Morejon, que está aqui e que trabalha no HC. É muito importante ter você aqui dentro desse espaço hoje. Obrigada, Karen. Obrigada, Duda. Vocês estão me ouvindo? Tá, né? É um grande prazer para o nosso serviço estar aqui nesse momento, ver tantas pessoas conhecidas, né? Deu? Está ligado. Ah, tá. É, melhor. Então, é um grande prazer para o nosso serviço estar aqui. Estou eu, a Ana Tojal, que trabalha comigo, uma colega da enfermaria do setor, e a Regina Brito, que a gente conhece desde sempre, né, Regina, que trabalhou muitos anos conosco, o Rodrigo, enfim, todos vocês aqui. Só para pontuar para quem não conhece, dentro do HC, e no ano que vem vai fazer 30 anos a nossa unidade, existe uma unidade que chama UETDI, Unidade Especial de Terapia de Doenças Infecciosas. Nesse local, a gente atende pacientes a princípio de nível terciário da cidade e de toda a região, e de alguns outros locais também, que se faça necessário. Nós temos ambulatório, hospital dia e temos internação também para esses pacientes. Temos dentista, psicólogo, assistente social, todo um grupo aí multidisciplinar que acolhe, então, esses nossos pacientes. De alguns anos para cá, nós estamos atendendo PrEP também, a gente faz PEP também de toda a região, tanto PEP sexual quanto não sexual, então o nosso serviço ele é um serviço bastante robusto e nós temos algumas fragilidades que a gente vem ao longo dos anos conversando, né? Principalmente com internação
com atendimento pós-internação hospitalar, com o fechamento de algumas casas de apoio, né, ao longo dos anos, e a gente tem essa fragilidade que a Ana está aqui para nos ajudar também, que ela fica mais diretamente na enfermaria. Então, para nós, assim, foi extremamente relevante quando o Rodrigo, que nos apoia já há muitos anos, chamou para essa reunião, né, quando vocês chamaram, porque é algo que, de fato, a gente vem sentindo que nós necessitamos, né, desse novo fôlego, né? Há alguns anos, assim, isso era tão frequente, tanto o envolvimento, e depois isso foi, ao longo desses anos, caindo, mas eu acho importante que a gente retome, que várias ações precisam ser feitas. E, se você me permite, então, encerrada essa parte do HC, eu gostaria de sugerir e de pontuar que a gente envolvesse a área privada aqui de Ribeirão Preto, porque assim como os nossos pacientes internam, muitos deles, creio, obviamente, que a maioria pela área pública, nós temos muitos pacientes internados na área privada e também na área pública de outros hospitais aqui de Ribeirão, como a Santa Casa, Beneficência, eventualmente os nossos pacientes internam lá também. Mas, voltando para a área privada, que é uma área bastante robusta aqui na cidade, eu acredito que a gente precisa reforçar tanto o diagnóstico, nós temos internação de AIDS avançado nesses locais também, e eu acho que assim como a gente precisa trabalhar, obviamente, na área pública, que é onde tem mais os nossos pacientes, né? A nossa demanda ela é maior, nós não podemos esquecer que a área privada representa, se eu não me engano, mais de 50 milhões de pessoas, eu posso estar enganada, mas eu acho que é mais ou menos esse número. Então, são muitas pessoas que também precisam desse olhar, desse acolhimento. Tanto o profissional, sensibilizado para o acolhimento e para diagnóstico oportuno, quanto para esses pacientes também poderem ser beneficiados de alguma forma. Obrigada. Perfeito, Karen. Acho que fica como... Perfeito, Karen. Acho que fica como um ponto para a gente chamar para a próxima reunião, envolver os segmentos privados e também envolver essas outras unidades que você colocou, né? Então, a Santa Casa, a Beneficência, acho que cabe aqui a gente chamar também Santa Lídia para estar presente e a gente fazer esse convite para esses outros atores somarem à nossa frente. Pessoal, antes de eu franquear a palavra, eu gostaria de fazer uso dela. A gente tinha debatido um pouco, né, previamente sobre algumas das ações, acho que o Jean colocou isso, né, de que a gente precisa debater temas específicos daqui para frente. A gente tinha debatido e eu queria sugerir aqui para a gente começar esse debate e aí passo a palavra para todo mundo que queira se manifestar para a gente decidir os próximos passos dessa frente parlamentar. A gente tinha elencado 3 principais prioridades. A primeira, que é tratar do tema da distribuição de PrEP e PEP, inclusive, quanto à distribuição de PrEP, nos dados que eu consegui puxar aqui dentro da plataforma do governo federal, eu descobri que 83% dos usuários de PrEP dentro do nosso município são HSH, são homens gays no geral. E a gente tem uma grande dificuldade em conseguir expandir isso para outros usuários, para além de outras... poder, né, beber da fonte de outras iniciativas, como tem sido feita a distribuição em outros municípios, como que tem sido feita dentro do nosso município, para que a gente possa ter um diagnóstico e que a gente possa estabelecer dentro dessa reunião alguns passos para que a gente possa avançar nesse quesito. Segundo ponto que a gente tinha separado aqui para conversar sobre as casas de apoio, que a Karen já trouxe dentro da fala dela, né, sobre o fechamento de algumas casas de apoio, e que eu acho que é muito importante a gente conseguir fortalecer essa política aqui a nível municipal, também entender como é que ela está funcionando aqui dentro do nosso município e ver como a gente pode melhorar.
E o terceiro ponto que a gente tinha elencado também conjuntamente, que queria apresentar aqui para vocês, já que a gente tem aqui muito forte, né, a presença do terceiro setor, seja pela ONG Vitória Regia, ou seja pelo nosso fórum, né, o Fórum Estadual, o FOASP, a gente tratar também do repasse para as entidades. Acho que era muito importante que a gente já tivesse como primeira ação dessa frente o envio de um requerimento para entender como é que tem sido feito esse repasse e para a gente ver também como a gente pode melhorar isso. Então, queria fazer aqui essas 3 sugestões de tema para que a gente comece a trabalhar dentro dessa frente. Dizer também que assim, é muito, muito importante que a gente consiga manter a participação dos atores que estão aqui presentes e acho que, assim como a Karen falou, que a gente consiga elencar quem mais a gente pode chamar para compor esse espaço, para somar junto com a gente. Então, era um pouco disso assim, que eu queria apresentar para vocês. E aí, não sei quem mais quer fazer uso da palavra. Vou providenciar aqui, peraí. Bem, referente à PrEP, tá, aqui do município, nós temos... Não, eu já apresentei, eu sou a Araceli. Ela tá a Ana está pedindo para eu me apresentar. Eu sou a Araceli, sou enfermeira, estou como supervisora no centro de referência, tá, que fica na Rua Prudente de Moraes. É um dos grandes centros de referência aqui no município. Tá? Então, assim, referente à PrEP, nós temos 5 ambulatórios, tá, que atende as pessoas, tá, e oferece a PrEP. Tá? Atualmente, nós não temos agenda reprimida para a oferta da PrEP. Tanto o médico quanto os enfermeiros, tá, atende esses usuários para essa oferta. E, realmente, a grande procura são HSH. Tá? Infelizmente, ainda não chega, a minoria são as profissionais do sexo ou a população em geral que busca, né, para esse atendimento e para esta prevenção. Tá? Isto é um fato, tá? Mas, assim, nós estamos sempre disponíveis para este atendimento. E aqui no município, inclusive, assim, nós temos o autoteste que fica disponível na recepção. Quem deseja pode chegar, pode pegar, tá? Sem pelo menos estar se apresentando. Então, assim, a prevenção é primordial, tá? E realmente nós precisamos estar estendendo, inclusive para as pessoas em situação de rua. Eu posso falar? Meu nome é Ana, sou médica tanto da Prefeitura, da Secretaria de Saúde, como médica assistente lá no HC, na unidade que a Karen comentou aí, a unidade especial de tratamento. Vocês me desculpem o atraso, é que eu saí de lá do plantão, né, e vim para cá. E aí uma coisa que eu queria falar, eu acho que, me desculpe o atraso, então não conheço todo mundo da mesa, mas eu acho que é fundamental para discutir qualquer doença, né, no caso aqui HIV, que eu acho que está intrinsecamente ligado também à tuberculose, ter a assistência social. Não sei se tem algum representante da Secretaria de Assistência Social aqui, que isso aí é fundamental. A gente não anda muito nesses dois campos aí, a gente não avança se não tiver assistência social amarrada junto e fazendo, não só está do lado, mas está fazendo, porque a gente depende muito disso. Hoje, a gente não consegue dar nas unidades de saúde que atendem tuberculose a cesta básica, que é um dos ganchos para o paciente fazer adesão ao tratamento da tuberculose. E, antigamente, nós tínhamos, está tudo atrelado ao serviço social, virou um grande bloco de fornecimento de cesta, mas a gente precisa que a assistência social esteja muito próxima.
Então, isso é uma coisa que eu queria assim, pontuar, que eu acho que precisa chamar para fazer frente, né, para estar junto a essa frente para a discussão de HIV/AIDS, a Secretaria de Assistência Social. Eu acredito que a expansão da PrEP, né, hoje, ela é basicamente HSH, porque a gente não está na população. Nós só vamos conseguir chegar nas mulheres, principalmente nas meninas, as mulheres, colocando a PrEP na atenção básica. Só vai ser desse jeito. Na hora que a PrEP chegar na atenção básica, aí a gente vai conseguir colocar para aquela mulher que tem um marido, que ela sabe, o cara é caminhoneiro, vive para lá e para cá, que ela tem dúvida. Ela não vai sair do bairro dela para vir aqui no centro de referência, ou lá no castelo, fazer PrEP, ela não vai. Vai ser lá na atenção básica. Então, tem que ser o GO, tem que ser a enfermeira da atenção básica que vai discutir isso com ela. Então, só assim essas mulheres, que elas são, apesar da gente ter muito, né, os casos novos de HIV estão mais relacionados realmente a determinadas populações, como os jovens HSH, mas tem muita mulher também descobrindo HIV. Às vezes, de maneira tardia, né, mulheres que são heterossexuais, só tem um parceiro ou teve dois, porque elas não têm conhecimento, não têm acesso a isso. Então, acho que a gente precisa colocar a PrEP na atenção básica. E aí, é a Secretaria de Saúde, né, como um todo, e a Prefeitura, o Legislativo, melhorar a atenção básica. Porque, do jeito que está hoje, um médico da atenção básica ter 10 minutos, 15 minutos para fazer um atendimento de qualquer paciente, imagina algum de vocês, tem ninguém aqui idoso, que toma 8 comprimidos, e o médico vai atender ele, tem que atender em 15 minutos para saber se ele está tomando o remédio direito, se ele está sentindo alguma coisa, examiná-lo, escrever, fazer a receita. Então, acho que a gente precisa, é bem amplo o negócio, mas a gente precisa fortalecer a atenção básica para colocar a PrEP lá dentro. Senão a gente não vai alcançar as outras populações. Não adianta ficar fazendo... As mulheres, elas não estão nas baladas, elas não estão... Não é aí que a gente vai pegar as mulheres, principalmente. E as profissionais do sexo, né, os profissionais do sexo, as profissionais, esses precisam, a gente precisa ir lá, oferecer. Elas não vão na atenção básica, elas vão em unidades especializadas mesmo. Tá? Acho que era isso que eu queria falar. Né? Das casas de apoio, né, esse segundo tema aí é importantíssimo. A gente sente muita falta disso. As pessoas internam, saem com várias dificuldades, não tem para onde ir. Às vezes tem família aqui, mas a família é tão vulnerável que é um barraco, uma casa, que moram 4 pessoas, 2 crianças, 2 adultos que passam o dia fora. Não tem quem fique com aquele paciente acamado, que às vezes está acamado, precisa que alguém leve comida para ele, precisa que alguém dê banho nele. Então, a gente precisa de uma casa de apoio para essas pessoas. A gente tem... Eu acho vergonhoso Ribeirão Preto, uma cidade rica, Califórnia brasileira, global e acolhedora, ter que exportar residente seu com HIV/AIDS para Piracicaba, ficar pedindo leito, né, lá em Campinas. Eu acho vergonhoso, assim, como cidade rica, né, rica, assim, é a sede da maior feira de agronegócio da América Latina. A gente precisa dar um jeito nisso. Né? A gente fez um retrocesso. Há 10 anos nós não temos casa de apoio em Ribeirão Preto para essas pessoas. E sem contar aí a questão da tuberculose, né? Que é outro problema gigantesco. Obrigada. A tuberculose, a gente faz parte, né, do Comitê Municipal da Tuberculose. E assim, tem sido um problema muito grande dentro da nossa cidade, igual você falou, manter as pessoas dentro do tratamento, principalmente considerando que é uma doença socialmente definida e que a maior parte das pessoas que têm a dificuldade em fazer o tratamento são justamente as que não vão ter acesso à comida, não vão conseguir se manter. Gente, que eu anotei aqui também para a gente entrar em contato para chamar para a próxima reunião, só para eu não esquecer,
Para além da questão do setor privado, Santa Casa, Beneficência e Santa Lídia, que a gente colocou, eu coloquei aqui, queria fazer a sugestão para a gente chamar também o Movimento Nacional em Defesa da População em Situação de Rua, que tem coordenação aqui dentro da nossa cidade, e também a assistência social e a educação, que tinha aparecido tanto na fala da Larissa quanto agora, e acho que a gente pode fazer esse convite também para eles enviarem uma representação aqui para a reunião. Pode ser? Primeiro eu vou passar a fala para... Pode? Então pode fazer uso da palavra. Com vontade. Boa noite, gente. Boa noite, Duda. Brinquei com a Duda na hora que eu cheguei. Não conversei muito com a Duda ainda, mas sim, se tratando do tema em si, tratando de HIV, né? Eu tive, né, um parente aí que faleceu disso, né? De idade e tudo, mas assim, é aquela pessoa que não cuidava, não se tratava e não tinha quem, né, corresse com a pessoa, né? Se tratando do tema aí. Não conversei muito com a Duda ainda. Falando um pouquinho assim disso aí, Duda, natural de Ribeirão Preto, né? Sou aqui mesmo, natural de Ribeirão Preto. Tenho muitos amigos em São Paulo. Pedi uma filiação lá em São Paulo ao partido, já comentei isso com a Duda. E você comentou uma coisa agora aí sobre a vulnerabilidade de pessoas em situação de rua, né? É muito difícil realmente, pessoal, isso aí, principalmente pessoas vulneráveis aí. Os órgãos em si que tem, o que de fato funciona? Quem de fato defende a galera que precisa disso aí? Eu tive uma vivência aí com o pessoal, tanto em São Paulo quanto em Ribeirão Preto, em outras cidades aqui da região, eu vi isso. A dificuldade que as pessoas têm, principalmente da nossa classe LGBTQIA+AP, de pessoas, Duda, que estão em situação de rua, às vezes não por, claro que não por escolha, mas por opção, né? Um exemplo que eu falo isso sempre para todo mundo. Conheci dois meninos lá em São Paulo em maio. Um deles está cursando o último ano de psicologia, fazendo estágio já, e ele namora um menino mexicano, estão em abrigo, em situação de rua, por questão familiar, né? Enfrenta todas as dificuldades que uma pessoa de situação de rua enfrenta, essa situação toda, né? E é sobre isso. Tem uma reunião com você essa semana ainda, né, Duda? A gente marcou aí. E é isso, tá, gente? Obrigado aí. Muito obrigada. Regina, pode fazer uso da palavra. Fique à vontade. Tá? Né? Bom, boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês, com os velhos amigos de sempre, nessa luta. Alexandre está em Ribeirão Preto, para mim é um orgulho, porque, nossa senhora, tinha uma época que o Alexandre falava que não vinha, porque ele, como a mulher dele era feminista, ele não podia sair de casa, ficar viajando. E agora ele está aqui, que é muito prazer poder estar com você também lá no Rio de Janeiro, naquele evento maravilhoso. Acho que uma questão que pega aqui para a gente, né, é dar continuidade aos nossos trabalhos. Acho que a questão da AIDS em Ribeirão Preto, ela deu uma caída sensível, gente. A gente não divulga os trabalhos. O acesso à população ainda está muito deficiente. Falta de casa de apoio, para mim, é deprimente quando as pessoas do HC mesmo me ligam para a gente tentar achar um local para que os moradores da cidade tenham que sair da onde?
né, já debilitado, fragilizado, para ir para um outro município ou para um outro estado, porque que não encontra essa acolhida, sabe? Então, os programas voltados para a população em geral e pela população mais específica, população de rua, como foi mencionado, é muito triste a gente ter essa realidade na cidade de Ribeirão Preto, né? Então, a gente acha que a Duda, essa oportunidade de trazer para a Câmara, para o Legislativo, para articular as ações intersetoriais, acho de extrema importância, porque a gente deixou de ficar cutucando, a gente deixou de gritar, de exigir que as políticas fossem implementadas, né? A gente achava que o Fábio de Jesus, às vezes, exagerava, mas não é com aquela vozinha dele que a gente não conseguia chegar e quebrar esses muros, né? Então, eu acho que é um momento de extrema importância isso, e, principalmente, a gente não pode esquecer que adolescentes universitários é que estão no topo das infecções aqui na nossa cidade também. Entendeu? Então, não é a questão de ser mais ou menos, ter mais ou menos conhecimento. É uma coisa que esse acesso está dificultando de alguma maneira. Então, nós temos que chegar na população em geral, nas populações mais específicas, porque é muito fácil falar, eu trabalho com uma certa população, então o resto não se infecta. O resto da população tem todo esse conhecimento, chamando as famílias para as discussões. Nós não temos mais isso há muitos anos. E acho que também vamos puxar um pouco a responsabilidade para as organizações sociais, aí, que também deixou de ser ativa e de fazer o enfrentamento. Porque a gente fica sempre as mesmas caras, né, brigando pelas mesmas coisas, por uma questão que é de todos, é de todas, né? Então, gente, fico muito feliz de estar instalando aqui na Câmara e também que a gente possa ser mais resolutivo, sabe? Senão as coisas vai acontecendo e a gente não fez nada. Com certeza, Regina. Só um dado que eu puxei aqui rapidinho, que eu tinha separado esses dias, 8,9% da população em situação de rua é LGBTQIA+. Grande parte dessas pessoas acabaram se tornando pessoas em situação de rua, estando nesse estado de extrema vulnerabilidade, porque foram rejeitadas pelas suas famílias, foram expulsas de casa. Então, a gente precisa falar sobre isso também. E se a gente está falando sobre tratar, né, da pauta do HIV dentro do nosso município, a gente precisa também tratar de quem tem morrido, mapear quem tem morrido de fato, quem não tem tido acesso a tratamento, quem não tem tido acesso à informação. Então, esses dados, por exemplo, se a gente identifica que tem um gargalo, por exemplo, dentro da conscientização de jovens, então a gente precisa pensar em alguma ação enquanto política pública para que isso aconteça. Porque não dá mais para a gente só olhar os dados, olhar o aumento da taxa de infecção e não se mobilizar frente a isso. Então, acho que você tem toda a razão. Vou colocar uma coisa, Ana. Eu acho extrema importância a atenção básica ter esse olhar para aquela população que chega lá. Porque o que eu vejo lá, o que vai de estudante, que eu estou numa atenção básica, o que vai de estudante, desde USP a todas as outras universidades que moram naquela região, buscar atenção para as ISTs, é muito grande, gente. Eu até brinco com eles, esqueceu, virou o zoinho sem encapar, né? Porque é isso que está acontecendo. Os meninos, sabe aquela coisa, não é isso? Pele a pele, o pessoal cansou um pouquinho também
de usar o preservativo, mas a gente tem que lembrar que a doença não diminuiu. Pode ter estacionado, mas ela está aí presente. A gente não está na testa de ninguém, por isso esse olhar é muito importante. Boa noite a todos. Aproveitando a fala da Regina, que a gente discute muito esse assunto. Fala, cara, como que não tem representação da mídia? Cadê o pessoal do jornalismo? Cadê as mídias sociais presentes para divulgar isso? Antigamente tinha conscientização sobre o uso do preservativo, se cuide, tinha muito isso no carnaval, a gente via direto na televisão, a gente fala isso muito, que isso sumiu. E também, voltando ao pessoal que está em situação de vulnerabilidade, uso de substâncias, acho que seria interessante convidar para essa frente o pessoal do CAPS AD, especificamente, que trata sobre o uso de substâncias. Está com o pessoal, querendo ou não, mais vulnerável, que busca esses atendimentos, por não ter condições de buscar um atendimento privado. Acho que seria importante também. E convidar algum representante da mídia, um ou mais representantes da mídia, para que essa frente tenha a visibilidade que merece. E como a Regina disse, a doença está aí, ela pode ter estacionado, mas ela nunca sumiu. Então, a gente que está na frente, a gente está lá toda semana, especificamente com as profissionais do sexo, eu que atuo em campo, estou vendo, elas têm vergonha de buscar o atendimento. É isso que é importante também, buscar atenção básica, elas têm vergonha, não tem essa disponibilidade. A gente usa o exemplo da cidade de São Paulo, tem polos específicos de distribuição de PEP, PrEP, que pode ser feito, pode ser trazido para a nossa cidade. Talvez essa articulação com o pessoal da cidade de São Paulo, da prefeitura também, está muito presente, que a gente acompanha sempre, tem essa troca também. É muito interessante trazer esse pessoal para frente. Acho que vai ser uma troca muito rica entre nós. É isso, pessoal. Só eu falei do aumento da taxa de infecções, mas é entre jovens, né? Porque, em geral, a gente teve uma queda, só explicitando também o dado. Acho que é bem isso mesmo, nós temos que trabalhar com a prevenção, inclusive trazer os jovens perto de nós, né? Tanto a atenção básica como todos os serviços de saúde tem que trabalhar extramuro, nós irmos em busca, né? E em relação a isto, o Programa Municipal de ST/AIDS tem ido nas escolas desde o início do ano, conversado com adolescentes, inclusive parceria com as universidades, né? Então, nós temos esse apoio também das universidades. Infelizmente, realmente tem aumentado, sim, o número de ST nos... E Ribeirão Preto, gente, nós temos um número assim grande de universidades, né? Então precisamos ter pernas, ter profissionais e estarmos abertos para estar atendendo. Referente à PrEP, PEP, concordo plenamente também que tem que estar na atenção básica e também nas ONGs, né? Eu acho que também isso é muito importante. Muito obrigada, Araceli. Parabéns pelo programa, então. Fico muito feliz de saber que essa iniciativa está acontecendo dentro do nosso município. Acho que, assim como a gente falou, aqui é para compartilhar experiências que são experiências positivas, e acho que é bacana de a gente ter essa iniciativa aqui dentro da nossa cidade e a gente ver como a gente pode fazer para intensificar ainda mais. Legal. Dário, depois de Ana. Só quero parabenizar o mandato da vereadora Duda. A gente sabe que, além de todas as pautas que o mandato parlamentar tem que abraçar, vocês proporcionarem esse encontro incrível com essas lendas do meu coraçãozinho aqui, pessoas que eu militei junto há mais de 20 anos atrás e vendo que são as nossas referências internacionais aqui, né, trazendo essa pauta que para a gente é tão importante. Então, eu quero parabenizar, né, o trabalho de vocês,
perseverança do Rodrigo. Eu até falei para a Duda outro dia, o Rodrigo é um cara chato, mas ele é bem intencionado. Todo mundo sabe que você é chato, então não é privilégio. Mas eu quero parabenizar e agradecer, viu? Obrigado. Que isso, Dário. A gente que agradece e fico muito feliz de estar aqui, até para matar saudades, né? Jean? Duda, acho que são bastante coisas, está vendo, né? A Brita, falando com o Rodrigo aqui, está vindo. Mas, enfim, pegando uma pauta específica, que é a questão de casa de apoio, eu acho que a casa de apoio é a instituição, né? Mas qual que é a questão? É o abrigamento de pessoas que vivem com HIV e AIDS e, por conta de sequelas decorrentes da AIDS avançada, necessita de uma instituição social que, historicamente, é casa de apoio, mas tem muitas instituições que estão abrigando, né? Que eu acho que é interessante, por isso que é legal a área social aqui. Porém, a gente está vendo para o São Paulo também, tem outro abrigamento aí, outro cuidado que não será uma casa de apoio. Por exemplo, é um leito de longa permanência. A gente precisa de um equipamento de saúde porque tem vários hospitais que entram em contato principalmente com a gente, e não será a casa, porque a casa não consegue dar conta, porque precisa de um cuidado, um ambiente essencial de longa permanência, que é uma dificuldade no Estado, não é? Acho que a doutora Carmen está aí e ela sabe. É trazer isso. Aí também trazer o HC para cá, né, quando for fazer essa discussão, porque tem uma parte disso, e eu acho que a Araceli está aí, que deve sentir, acho que a Regina também, que vira e mexe, eu sei que a gente recebe ligação, porque são pessoas que não conseguem. Ou uma pessoa que necessita de um balão de oxigênio 24 horas, ou necessita de uma alimentação integral, ou um cuidado que a casa não vai conseguir. E às vezes a gente pressiona a casa. E ela fala, não somos um ambiente hospitalar, a gente precisa de apoio. E é importante estar aqui porque, possivelmente, o município de Ribeirão Preto, se for fazer, ele também vai ter que entrar com uma contrapartida. Porque os recursos hoje é federal e estadual, mas é muito pequeno. E para as despesas, porque é você cuidar de uma pessoa. Hoje em dia é R$ 1.600 que é disponibilizado para cuidar de uma pessoa e 24 horas que necessita de um cuidado muito. Então é algo muito especial. Acho que eu estou feliz que está aqui, a gente se coloca à disposição. O Rodrigo traz a gente para a gente trazer como é essa política, o recurso que é disponibilizado, como está rolando, para entender, né? Porque isso é urgente. Né? As pessoas estão envelhecendo. Muita gente envelhecendo sozinha, muitas pessoas como a população LGBTQIA+, que além de tudo isso, é HIV e tem uma sequela. A família não consegue, porque eu não tenho estrutura, porque não tem recurso, certo? Ou porque está muito longe. Né? E essas casas. E hoje a área social não está conseguindo dar conta, os abrigamentos que existem. Mas tem muito abrigo que abriga. Né? Então é interessante estar aqui. A gente vai percebendo por aí. Então acho que nessa pauta é legal trazer esses vários atores e se debruçar. É uma pauta urgente. A gente tem diminuído cada vez mais e tem aumentado cada vez mais. Aí a gente coloca à disposição também para trazer, acho que informações, eu posso passar para o Rodrigo, fazer os levantamentos, quanto entra, quanto de recurso nos últimos anos, a gente tem essa informação. Tá? Por favor, acho que vai colaborar e colaborar muito. Até porque R$ 1.600 é realmente muito pouco para conseguir ofertar todos esses cuidados. Eu fui fazer uma visita recentemente na casa do vovô, que é uma entidade que faz atendimento a idosos aqui dentro da nossa cidade, e o custo deles por idoso por mês gira em torno de R$ 5.000. Então, assim, a conta não fecha, né? Agora, só um segundinho, Rodrigo. Vou passar primeiro para o Arthur e depois para você, que ele tinha pedido a palavra antes. Então, então pode falar. Não, acho que tem algumas questões que até de responsabilidade, e a gente aproveitar que o Ministério da Saúde está aqui e a gente já provocar e ele levar. Pegando esse gancho que vem trazendo da questão da casa de apoio. A casa de apoio, desde 2014, ela não tem um aumento no seu recurso, no seu repasse. Por isso que está nesse valor. Aqui no Estado de São Paulo, a gente conseguiu uma contrapartida estadual que aumentou para esses R$ 1.600, porque, se não me engano, é R$ 1.000 do governo federal e R$ 600 do estadual. Mas o Ministério da Saúde precisa rediscutir isso daí, né? Ter um aditivo nesse repasse do recurso para as casas de apoio, desse período tão longo que não faz esse tipo de repasse.
dentro da política de incentivo municipal, tem essa possibilidade também de se criar essa política ali de um recurso. O Dário, na última vez que eu estive aqui em Ribeirão Preto, ele me levou para conhecer uma organização não governamental que ele é voluntário, a Dona Nair, que tem uma casa de acolhimento de pessoas ali também. A gente, por acaso, descobriu que tinha 4 pessoas vivendo com HIV/AIDS nessa casa, sendo acolhida, e é uma casa que deixou de portas abertas para fazer o acolhimento de pessoas vivendo com HIV/AIDS, né, Dário? A gente estava ali conversando. Então, eu acho que também, olha, sério, eu falei isso para a Cristina, eu acho que também faltou um pouquinho desse contato do programa municipal junto com as organizações, porque disseram que não tem uma demanda aqui no município. A Karen sempre me fala que existe uma demanda. E, por acaso, a gente descobriu, num dia, que tinha 4 pessoas vivendo com HIV/AIDS numa casa de apoio para pessoas em situação de rua. Então, existe uma demanda e tem uma demanda que está sendo acolhida. Eu acho que tem que ter um olhar também do município de conversar com essa casa de apoio, de abrir mais leitos específicos para as pessoas vivendo com HIV/AIDS. Acho que está na de construção de orçamento, acho que de colocar na grade, acho que o Estado não tem problema de colocar, né, uns 4 leitos para Ribeirão Preto, mas isso é uma conversa de uma gestão aqui local. Especificamente é isso, né, para a questão da casa de apoio. A questão da PrEP, apesar de colocar que 80% são as pessoas HSH que está acessando, mas a gente precisa que mais pessoas HSH acessem a PrEP, né? A gente ainda vive uma epidemia concentrada dentro desse país. A gente precisa fazer que, principalmente dentro do boletim epidemiológico, dos dados epidemiológicos, a população preta, parda, periférica, consiga acessar essa tecnologia de prevenção. A gente não consegue, a gente tem um desafio enorme junto a essa população, de fazer, acessar e ter essa tecnologia na mão. A PrEP ainda está concentrada numa população ainda mais informada dessa tecnologia. Então, é uma discussão que a gente precisa ter. Quando se fala na questão da atenção básica, eu não sei se toda a atenção básica, mas em alguns serviços específicos, eu acho que esse que a Regina citou, onde tem uma população mais jovem que acessa mais, é um caso de se trabalhar. Mas o município de São Paulo, por exemplo, é onde mais se dispensa PrEP no Brasil, é só no serviço especializado, é só o CTA onde se concentrou a fazer essa dispensação. Agora está tendo as máquinas dentro dos metrôs, mas é uma discussão de uma especificidade local. Acho que a gente precisa aprofundar dentro dessa frente parlamentar essas pautas específicas, junto com essa intersetorialidade. Eu acho que é fundamental também a assistência social estar junto, porque isso tem uma interface que interfere, geralmente, no enfrentamento da epidemia. A questão do diagnóstico tardio também, isso tem um peso enorme no enfrentamento da questão dos óbitos, né? Acho que o Hospital das Clínicas, onde deve chegar, e os outros serviços também, para a gente ver como que essas pessoas estão chegando dentro desses serviços ali, tardiamente. O Arthur está falando que o Ministério da Saúde está trabalhando com uma questão, e é uma pauta que a gente levou para o ministro Padilha, de fortalecer os serviços especializados, e ele comprou essa ideia e está fazendo o DAT trabalhar junto com as outras áreas dentro do Ministério da Saúde, para fortalecer, ter um incremento de recursos a mais, para poder diagnosticar também mais rápido também as outras patologias que estão dentro, que a pessoa, quando ela chega tardiamente ali, para poder tratar e recuperar ela. Então, a gente tem que discutir essas especificidades aqui. Eu acho que a gente tem bastante demanda aqui para começar a trabalhar nessa frente, bastante desafio, mas a gente olhar com carinho tudo isso daqui. Obrigado. Imagina, eu que agradeço. Agora eu passar para o Arthur, depois para a Karen. Você quer falar primeiro, Karen? Então, pessoal, acho que você colocou, como o Jean disse, né, destapou aqui o negócio e agora veio muita coisa mesmo. E, de fato, eu acho que o grande desafio que a gente tem no Brasil é olhar quem está ficando para trás, né? E tem muita gente ainda ficando para trás, ou tem gente ficando para trás. E isso varia de lugar para lugar. E a gente está numa cidade, como tu falou, ou a Ana falou, uma cidade rica, né, Araceli, Ana, ou seja, um lugar que tem recurso, onde a resposta está funcionando,
te dizer que esse perfil que você vê de Ribeirão, de acesso à PrEP, é o perfil do Brasil. 80% das pessoas que acessam PrEP são gays, são brancos, com mais de 8 anos, 8 a 12 anos de escolaridade, né? E esse é um desafio que está colocado para o Brasil todo e está colocado também para Ribeirão. Os jovens acessam muito menos a PrEP do que as pessoas mais velhas, né? Então a juventude também está ficando para fora da PrEP, a gente tem que ver como é que a gente faz isso. Povo preto, estou aqui olhando a Regina aqui na minha frente, né? Povo preto, povo pardo, fica para trás, o pessoal da escolaridade mais baixa fica para trás, que é quem vai parar nessa casa de apoio muitas vezes aí, ou seja, fica para trás hoje no Brasil pelas questões de iniquidade, né? E aí, por exemplo, você está falando de tuberculose, tem evidência científica. Uma das coisas que teve maior impacto na redução da mortalidade e conseguir que as pessoas terminassem o tratamento foi a Bolsa Família. Né? Ó, de onde que... Não, você tem no Lancet, está publicado no Lancet. Bolsa Família faz cair a mortalidade por tuberculose, comparando famílias nas mesmas condições que tinham acesso e as que não tinham. Então, essa questão da intersetorialidade, como está sendo falado aqui, é fundamental. Quer dizer, a saúde sozinha não vai dar conta de cobrir esse buraco. Então, é isso mesmo, comadre. Traga aí assistência social, desinterditar o debate sobre educação e promoção de saúde sexual e reprodutiva nas escolas é fundamental. O Brasil hoje tem uma situação muito polarizada e você tem um percentual grande da população brasileira que acredita que interditar o debate tem algum impacto, ou que você... E, na verdade, você pode até interditar o debate, mas você não interdita o desejo das pessoas. E as pessoas começam a sua vida sexual muito menos preparadas, com muito menos possibilidade de refletir, de conversar, de entender, de se acolher, de ser acolhidas. Eu costumo brincar que ninguém bota um carro na mão de um jovem e fala, vai dirigir. A chance de dar ruim é enorme. E o corpo da gente, quando a gente é jovem, é um puta carro, desculpe o palavrão, é um tremendo carro. Né? E se a gente não tem possibilidade, você vai aprender a dirigir, meu filho, você vai lá, vai ter 10 aulas, vai fazer isso, aquilo, e depois você vai dirigir. A gente acha que não, que as pessoas vão sair namorando assim de boa, né? sem ter chance de refletir sobre isso. Ou seja, isso tem um lado assim, que está muito ligado a um conservadorismo, que eu falo sinceramente, eu acredito que as pessoas agem de boa fé quando fazem isso, mas elas estão perdendo o que elas acham que estão guardando, porque a juventude vai mais despreparada e vai menos sabendo como lidar com a sua própria sexualidade. A gente fica velho e ainda não sabe, imagina jovem. Quer dizer, então, é uma área que a gente tem que estar aberto a conversar e não fechado. Então, trazer educação, desinterditar esse debate, trazer toda a área de assistência social, passe, ônibus, quer dizer, e aí a gente tem dentro do Brasil, quer dizer, o Lula lançou aí o programa O Brasil Saudável, que é justamente juntar 14 ministérios e tentar criar políticas intersetoriais que deem conta de quem está ficando para trás. É claro que isso é uma questão estrutural no Brasil, e eu espero, quer dizer, isso tem a ver com essa briga toda hoje que está se discutindo, se vai cortar o supersalário ou se vai congelar o salário mínimo, se vai taxar o IOS, o IOF, ou se vai liberar quem ganha até 5 mil e taxar quem ganha mais, ou não, vai continuar liberando quem ganha muito e ferrando quem ganha pouco. É disso que a gente está falando em última instância, mas além dessa mudança estrutural que o Brasil deve a si mesmo, tem essas políticas compensatórias tipo cota, tipo passe de ônibus, tipo Bolsa Família, tipo alimentação, que é o que pode salvar vidas mais imediatamente. E é muito importante que a frente possa, de fato, a partir do legislativo, mobilizar esse conjunto de atores sociais, tanto da sociedade civil quanto das outras secretarias, e puxar essa pauta intersetorial. A saúde já está aqui. A gente está vendo ali a gestão municipal, a gestão estadual, a gestão federal, e a gente está batalhando. E a gente, de fato, precisa, Duda, e eu acho que você está num lugar muito potente para fazer isso, de chamar essas outras secretarias, de fazer essa mobilização. E como a Ana falou,
Aqui é um lugar rico, meu Deus do céu, a gente está numa das cidades mais ricas do Brasil. É um lugar que pode gerar essa solidariedade e ajudar quem está ficando para trás. E fica para trás pelas iniquidades e pelo preconceito, pela discriminação. Quer dizer, foi levantado aqui a situação das pessoas que não têm a sua orientação sexual acolhida e, muito mais, pelo contrário, ela é desvalidada, não tem a sua identidade de gênero reconhecida. E enquanto a gente continuar tendo tanto preconceito, tanta discriminação, isso é uma coisa que afasta as pessoas do serviço. E a gente está falando aqui de gente rica, ou seja, você não está falando necessariamente só da questão da exclusão pela iniquidade. E o pior é quando junta as duas coisas, né? Ou seja, além de você ter uma situação de ser vulnerabilizado socialmente, você ainda sofre preconceito, machismo, racismo, transfobia, homofobia. Quer dizer, essa também é uma pauta, Duda, que eu acho que é muito quente de ser trazida aqui para frente, para que se possa, a partir desse lugar, tentar ver como é que se trabalha mais na intersetorialidade, como é que se debate essa questão contra o preconceito e a discriminação, e como é que vocês, né, como é que a Câmara cobra, né, como o Rodrigo está falando, cobra da gente do Ministério, cobra do Estado, cobra do município, para que a saúde também entregue o que ela tem que entregar. Mas sabendo claramente que, sem essa intersetorialidade, quem está ficando para trás, provavelmente vai ficar para trás. E são as mesmas pessoas, as mesmas que não acessam a PrEP, as mesmas que acessam pouco não conseguem continuar usando. Aqui em Ribeirão Preto, a gente tem... o Ribeirão é melhor do que a média nacional. A gente tem 96% de pessoas em tratamento com a carga viral indetectável. No Brasil como um todo, 15% das pessoas não conseguem se manter em tratamento por conta de tudo isso que a gente falou aqui. Problema social, de preconceito, discriminação. Ribeirão é 11%. É um pouco menos que a média nacional e tem a ver com a condição que a cidade tem. E é uma cidade que tem toda a condição de, se todo mundo se juntar, melhorar muito. E, de fato, do mesmo jeito que Ribeirão está ajudando a eliminar a transmissão vertical do HIV, e Ribeirão é um lugar que está fazendo isso de verdade, acabar também, diminuir de fato a mortalidade, diminuir as novas infecções, né? Então, eu acho que a instalação da frente parlamentar pode ser um ponto de potencializar tudo que Ribeirão já tem, né? E conseguir avançar mais ainda nessa luta. Então, Duda, mais uma vez, parabéns pela iniciativa. Que bom que, ainda que poucos, somos bastante resilientes, né? Os atores estão aqui, eu acho que a gente tem que chamar mais gente e tocar essa luta para frente. Com toda certeza. Muito, muito obrigada, viu, Arthur? E já que o Arthur mencionou os dados, né, a nível federal, só trazendo aqui para os dados de Ribeirão Preto, especificamente dos usuários da PrEP, para vocês terem uma noção, 97% dos usuários que a gente tem hoje da PrEP dentro do município tem mais de 8 anos de educação formal. Então, assim, é bem difícil o acesso quando a gente fala em termos sociais. E hoje 72% é branco e a faixa etária, igual você falou, dos 30 aos 39 anos é a que mais tem usuários, carregando aí 43% dos usuários dentro do nosso município. E hoje a gente tem pouco mais aí do que 900 usuários em uso hoje e cerca de 280 descontinuados. O painel hoje já passou de 1.000. Passou de 1.000? Perfeito. Agora passa a palavra para a Karen, depois para o Matheus. Duda, acho que já foi falado quase tudo que eu fui anotando aqui para falar, né? Mas eu entendo assim, você acessou esse painel, porque a gente sabe onde existe o painel, as pessoas não sabem. Então, a gente tem que levar essa informação para elas, é o conhecimento, seja por vias oficiais, né, seja pela mídia, que alguém comentou aqui, porque esses dados que também não são tão simples da gente conseguir, eu descobri, entre aspas, descobri um acesso recente, que tem tudo lá no site do Ministério da Saúde, tem aqui no município, mas as pessoas, de uma forma geral, ou elas não sabem ou não se interessam, a gente tem que levar algo de uma forma que isso é difícil de ver isso aí, assim, se a gente for ver, né? Até para a gente tem que ficar olhando. Então, assim, disso chegar de uma forma simples, de uma forma fácil para a população, né? Seja no informe lá no posto de saúde que ela estava comentando. Eu lembro claramente isso quando eu era mais jovem.
a gente tinha muito folder, muita coisa, né? Agora a gente não pode, inclusive, precisa até rever isso. No ano, talvez uns 2 anos atrás, saiu uma normativa, não sei se é assim que fala, que a gente, em serviços que atendem pacientes com HIV, não pode ter nada que identifique aquele local, né? Não sei se é isso, até vou pegar depois esse documento. Então, a gente se sente também um pouco desconfortável da gente colocar alguma coisa lá, algum informativo, porque não pode colocar, não pode, enfim, identificar como que a gente vai estar trabalhando com isso. Mas, em postos gerais, por que não ter isso, né, em alguns fóruns específicos de divulgação? Ou seja, eu acredito que nós precisamos levar para a população tanto informações nacionais, estaduais, mas aqui nesse âmbito municipal, de como está a epidemia e as outras STs aqui no nosso município. Eu queria colocar outras coisas que a gente precisa focar, porque são tantas coisas que, enfim, né, vai ser um pouco difícil assim de ver tudo, mas assim, talvez o que eu vejo como uma das coisas prioritárias é a instituição de longa permanência, né, como já foi colocado, que é algo que, de fato, né, Ana, nos impacta diretamente aí por vários motivos. E eu queria só lembrar algo que também é pouco falado, Duda, que é a situação da mulher que a Ana trouxe e que eu não vejo muito ser falado, né? A gente foca muito em alguns públicos, que obviamente que são mais afetados, né? Mas nós temos um contingente que não é insignificante, pelo contrário, ele é muito significativo, de mulheres sexualmente ativas, expostas e não se enxergam em risco, elas não se sentem vulneráveis. A gente descobre uma IST ao acaso, ou mesmo elas perdem oportunidade de se prevenir, porque, e quando você vê nos nossos consultórios também, da área privada, quando você vai falar de IST para o nosso paciente, ele fica surpreso quando faz um diagnóstico, fica surpreso com PrEP e PEP, eles nem sabem que existem, e pessoas escolarizadas, de várias áreas sociais, que algum de vocês comentou. Então, eu acho que, de fato, a gente precisa ampliar o nosso conhecimento e não esquecer, e não deixar para trás populações que, às vezes, não estão aqui, mas elas existem. Elas não estão na estatística, mas elas são existentes. Vou pedir licença aqui, só dar uma informação em relação a isso. Quer dizer, eu concordo com o que o Rodrigo falou, que a gente não necessariamente precisa ter PrEP na atenção primária toda, mas prevenção tem que ter em toda a atenção primária, testagem, preservativo e PrEP também. E a gente está trabalhando junto com o pessoal da SAPES, né, que é a Secretaria de Atenção Primária, para incluir no sistema do CISAB, que é o sistema que todo mundo usa, ou que, em princípio, todos os municípios podem usar, que é o sistema que o Ministério disponibiliza, que é o sistema de atenção primária, para já ter lá dentro a questão da PrEP colocada, ou seja, ser uma sub-rotina dentro das coisas que tem no sistema de atenção primária, a dispensação da PrEP, inclusive, se a gente conseguir já, enfim, do ponto de vista informático, da TI linkado com o Ciclone, e a coisa já ser dispensada e a coisa ser bem fácil, né? Então, isso é um avanço que a gente está tentando ter. A gente tem que começar a divulgar, mas agora tem camisinha texturizada. Não sei se já chegou aqui, Araceli, a próxima grade. Nem, Jean? Não sei se já chegou para o Estado a grade da camisinha texturizada. Então, agora a gente está também tentando dar uma erotizada no preservativo, né? Porque eu acho que ele perdeu um pouco a graça, porque ele ficou careta. O nego ficava mandando, use camisinha, use camisinha, use camisinha. Ninguém gosta de ser mandado, ainda mais nessa área, né? Então, a gente tem que ver como é que a gente reerotiza o preservativo, deixa ele uma coisa bacana, gostosa, com muito gel, né? Porque é para ficar melhor ainda o negócio, então ampliar também a oferta de gel. Mas, de fato, o que fez a diferença quando a gente olha aqui no Brasil e no mundo, do ponto de vista de prevenção, a PrEP, de fato, faz diferença, né? E conseguir que ela chegue em mais gente, em quem não está conseguindo chegar, é de fato um grande desafio que a gente tem e uma coisa que pode fazer diferença, né? Inclusive, não foi falado aqui, mas um outro desafio que a gente tem é a incorporação dos medicamentos injetáveis de longa duração para fazer uso da PrEP, né? Que o Brasil
está na batalha, o mundo todo está na batalha, e que volta a ver com essa questão do lucro, né? Quanto custa, quem tem para comprar, né? A situação do custo aí dos insumos de tratamento, de prevenção, versus o direito das pessoas à saúde, né? Que tem a ver, é um pouco a história lá de quem você vai taxar, né? Você vai taxar os muito ricos ou vai continuar cobrando quem é pobre, e onde é que está o lucro, essa coisa toda, que é uma discussão de fundo que a gente tem que fazer na sociedade. Mas eu queria dar esse informe que a gente está caminhando para dar condições da atenção primária, incorporar mais a PrEP e chegar nas mulheres, que é uma população que, de fato, pouco acessa a PrEP no Brasil. E, Arthur, só um comentário, acho engraçado o pessoal reclamar agora com o Lula de alguma coisa que ele vem avisando há muito tempo, né? Que é colocar o pobre no orçamento. Então, assim, acho que não deveria ser uma surpresa para ninguém. Agora, passar a palavra para o Matheus. Seja muito bem-vinda aqui, muito feliz em ver você aqui. Agradeço. Boa noite, pessoal. Estou acompanhando vocês online, mas cheguei aqui presencial agora há pouco. Me chamo Matheus. Sou conselheiro de diversidade aqui de Ribeirão. Mas, no momento, eu quero falar como cidadão. Já tentei e já fiz uso de alguns serviços que têm a ver com PrEP, PEP, testagem aqui em Ribeirão Preto. E eu encontro uma gigantesca dificuldade, gigantesca mesmo. Primeiro de tudo, para fazer a testagem. Fui lá na UBS do Castelo Branco, não tinha me atentado ao horário, hoje em dia sei que está lá no site, mas então bati lá e já não consegui fazer o teste, tive que voltar em outra hora. Beleza, voltei lá em outra hora, foi mais de 1 hora de espera, longa fila, tem que fazer uma coleta de sangue para depois vir e sair o resultado. Então você agenda um terceiro, no meu caso foi um terceiro dia, para você poder ir lá ver seu resultado. Eu morava numa cidade onde eu estudava, eu sou de Ribeirão, mas estudei fora e voltei. Você não precisava de nada disso. Você chegava lá, era 15 minutos, você saía com a sua testagem rápida. Então, é um super desincentivo esse sistema de hoje em dia, de você ter que ter um horário ali, você ter que fazer uma coleta de sangue. Gente, testagem rápida, acho que tem até em farmácia, como que não tem num centro de referência que é para fazer isso, sabe? E aí, juntando com esse centro de referência, uma outra questão é o acesso à PrEP. Eu estou tentando o acesso à PrEP há muitos meses e eu não consigo. Por quê? Porque a PEP, quando eu fiz o uso, foi lá na UPA da Vila Virgínia. E lá é um local mais fácil, tem o centro de referência lá da Vila Virgínia, que, se eu não me engano, é até próximo à UPA. Inclusive, lá é o centro de referência sul. Eu moro na região sul e eu tento agendar um horário lá. Eles falam que meu centro de referência é na Castelo Branco. A Castelo Branco não atende telefone. Não atende, você tenta contato para agendar, para saber alguma coisa, você não consegue. Então, nisso, já teriam que ser, no mínimo, mais 2 idas lá. Uma ida só para agendar e depois outra ida para conseguir ter a consulta, enfim, e conseguir a medicação. Então, um relato de cidadão é de muita dificuldade nisso. Eu vejo muita importância e queria parabenizar a Duda e a todos aqui para a gente avançar nessa pauta, que com certeza é muito importante. Muito obrigada, viu, Matheus, pelo seu relato. E essa questão da testagem ela é muito importante por conta do que o Rodrigo falou, né? De você ter a garantia do diagnóstico não de forma tardia, como geralmente ele acontece, e do impacto que isso tem, inclusive, na evolução para óbito, né? Então, assim, muito, muito importante, e sinto muito que tenha acontecido tudo isso. A Aracélia, que é do Centro de Referência, pediu a palavra. Se você puder passar o microfone para ela. Obrigada. E depois eu já te passo. Matheus, eu vou tentar, assim, elucidar. Tá? Eu sou do Centro de Referência Central, aqui na Prudente de Moraes. O Centro de Referência lá do Castelo Branco tem apenas 2 enfermeiras. Tá? Então, assim, elas não conseguem realmente atender toda a população, porque elas têm que atender o SAI, que é o Serviço Ambulatorial Especializado, mais o CTA, que é o Centro de Testagem e Aconselhamento. Tá? Então, assim,
para elas fazerem todas as testagens, teste rápido, né, é humanamente impossível. Tá? E realmente, sabe, assim, o programa de ST tem solicitado profissionais, mais enfermeiros, inclusive assim, a equipe de enfermagem, para estar fortalecendo esse serviço. Inclusive, lá no Castelo Branco, quem faz, por exemplo, a supervisionada da tuberculose, somos nós, é a equipe nossa do centro de referência aqui do Central. Tá? O acesso à PrEP, inclusive, você chegou depois, tem facilitado, né? O que acontece com existe a regionalização. Tá? Olha, eu moro na região sul, então eu vou buscar o CTA do Distrito Sul. Só que nós não podemos ser engessados. Tá? Outro serviço também pode estar fornecendo, mas o que acontece? Uma vez que a gente também abre a porta, tá? Facilita todo o acesso, nós vamos ter uma agenda reprimida, por exemplo, aqui da região central. E nós, por exemplo, da região central, nós também atendemos a região do Aquífero Guarani. O que isso significa? São cidades, tá, que não têm oferta da PrEP, da PEP, ou então não tem um ambulatório para atender as pessoas vivendo com HIV. Tá bom? Conseguiu entender? Então tá. Bem, qualquer coisa me procura que a gente conversa. Mas uma das coisas que eu acho que é importante é porque, assim, por mais que a gente continue não tendo uma demanda reprimida dentro da região central, você acaba sendo uma demanda reprimida pela falta de atendimento, de estrutura, de profissionais dentro do Castelo Branco, que é uma das únicas 6 unidades que a gente tem dentro da nossa cidade. Se a gente for olhar, por exemplo, para outros serviços que a gente tem dentro do nosso município, ter só 6 unidades oferecendo é um contingente muito pouco, assim, quase não tem a territorialização da oferta desse serviço. Isso acaba dificultando muito. E se a gente tem uma dificuldade que é ter só 2 pessoas dentro da equipe de enfermagem da Castelo Branco, a sobrecarga desses profissionais, então a gente tem que fazer um mapeamento disso para que a gente possa, então, resolver esse problema dessa outra forma. Então, talvez o problema seja a gente aumentar, então, fazer a luta, o tensionamento, para que a gente tenha um aumento desses profissionais dentro da Castelo Branco. Para que isso não... Porque, assim, não ser uma demanda reprimida dentro da região central não significa que esse atendimento não está sendo ofertado, não significa que esse atendimento está sendo ofertado, entendeu? Já que você está em outra unidade de referência. E aí, acho que até para a gente entender e conseguir mapear isso, queria colocar aqui, então, outro mapeamento para a gente fazer e trazer como dado aqui para a comissão, para além da questão das casas de apoio, que a gente já tinha falado, acho que da PrEP a gente já tem bastante material sobre usuários, mas a gente dialogar com o Centro de Referência Dr. José Roberto, Centro de Referência em Especialidades, o Centro Saúde Escola, o HC, a UBS Distrital da Castelo Branco e o do Simeone, para que a gente possa mapear, então, qual é a estrutura de profissionais que a gente tem dentro desses espaços e a demanda reprimida de cada uma dessas unidades de dispensa. O que vocês acham? Uma boa? Aracélia. Vou te falar depois aqui. A voz é tão forte, pelo fato assim de ter, né, uma demanda reprimida, talvez em outros locais, está dificultando o acesso. O que acontece? Procura o centro de referência aqui, o CRE Central. Tá? Por enquanto, nós estamos tendo, gente, há muito tempo, nós temos profissionais, tá? Como eu disse no início, que tanto médico como enfermeiros que atendem a PrEP. Assim também como em outras unidades, também os enfermeiros estão fazendo atendimento para PrEP. Isso para estar facilitando. Tá? Inclusive, tem concursos, né? Não está tendo concurso, mas assim, provavelmente vão contratar PJ, infecto,
tá? Para estar fortalecendo os demais serviços. Tá? Então, assim, é uma informação que eu tenho, tá? E eu espero que realmente isso aconteça. Perfeito. Gente, boa noite mais uma vez. Falando aí dessa situação da... Tem aqui ainda próximo do terminal rodoviário, né? Antes tinha ali, funcionava todo dia isso, né? Não precisava de nem agendar. Qualquer pessoa que chegava ali, eu preciso fazer um teste rápido ou fazer um DST completo, até desde hepatite A, B, todas as DSTs. Fazia. Isso acontecia todos os dias, a partir do meio-dia, não precisava de agendamento. Qualquer um que chegasse ali próximo do terminal, fazia o exame completo, desde o teste rápido até o exame completo, demorava 5 dias para sair o resultado do exame completo de DST, com tudo de DST. Hoje você chega ali e tem que agendar. Tem que agendar. Não é para qualquer um mais e tem que agendar. Todo dia funcionava ali a partir do meio-dia, hoje não funciona mais. Araceli. Eu não recordo o seu nome. Como? Tá. Onde era o BDS Central, não tem mais esse atendimento. Tá? Se você está falando aqui na Prudente de Moraes, eu trabalho na Prudente de Moraes, no CRE Central. E lá, vamos localizar. Do lado da rodoviária, era o BDS Central. Descendo é o CRE Central, então nós atendemos o dia todo, tá? Existe agendamento e tem a demanda espontânea também. E fazemos o teste rápido, tá? Os enfermeiros dessa unidade, eles fazem o teste rápido. Tá? Então, assim, a gente não está fazendo mais a sorologia, e as sorologias aqui no nosso município ficam prontas dentro de 24 horas. Tá? Então, assim, está tendo oferta. Isso eu estou te garantindo. Existe, sim, para aqueles que não querem esperar, a gente agenda. Tá? Porque a gente sempre atende as prioridades. Tá? A prioridade, quais são? As pessoas que estão em situação de rua, os profissionais do sexo, HSH, ou então quem chegou primeiro. Agora, se a pessoa ela não pode aguardar, nós vamos estar agendando. Muito obrigada. Pessoal, levantamos muita coisa, hein? Acho que essa frente já, até por conta da questão do tema, e igual a Regina muito bem colocou na falta dela, infelizmente por assim quase uma dificuldade mesmo em se ter grandes movimentações a respeito disso já há algum tempo, a gente tem tantas demandas aqui e muito trabalho pela frente para fazer enquanto frente parlamentar. A gente vai continuar insistindo para os outros parlamentares também fazerem parte, para que não seja só uma frente parlamentar de uma parlamentar. E agradecer mesmo a presença de todos e todas aqui. A gente vai comunicar, entrar em contato com todas as pessoas que a gente levantou aqui dentro dessa reunião, e a gente vai marcar reuniões específicas para debater, então, os 3 temas centrais que a gente tinha colocado aqui, para que a gente possa debater com mais profundidade cada um deles e para que a gente possa pensar e formular mesmo ações que a gente possa fazer para melhorar cada um desses pontos. Então, queria agradecer muitíssimo a todas e todas que estão aqui presentes. Eu fico, de verdade, muito feliz em poder ver essa pauta sendo tratada aqui dentro do Legislativo. E, apesar das dificuldades que a gente enfrenta muitas vezes, ainda muito preconceito, discriminação e, infelizmente, né, que vem acompanhados de mãos dadas com a falta de conhecimento sobre o tema, é muito importante que a gente faça ocupação dessa Casa Legislativa com essa pauta. Colocar mesmo esse que é um dos 3 poderes que a gente tem para trabalhar em prol do combate à HIV dentro do nosso município.
Então, agradeço ao HC, ao terceiro setor, ao Ministério da Saúde, ao governo do Estado, ao município que está aqui presente, à ONG Vitória Régia, que está dentro do terceiro setor, mas vale aqui mencionar, o Fórum, ao Conselho Municipal da Diversidade. Agradeço muito a presença de todos e todas que estão aqui e, obviamente, né, já convidar vocês para a nossa próxima reunião. Muito obrigada aos nossos intérpretes de Libras, que também estão aqui até esse horário, ajudando a gente, o pessoal da TV Câmara. Já vou fazer esse pré-convite para vocês e fico feliz em poder estar somando, fazendo com que esse mandato seja uma ferramenta de luta, de fato, em prol dessa causa. Então, muito obrigada a todos. Declaro instalada essa frente parlamentar e encerrada a presente sessão. Obrigada. Vamos tirar foto.